Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo número 121. As nossas crianças podem sair nesse instante? Livro dos Salmos, número 121, assim diz a palavra do Senhor. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós já te louvamos, lemos a palavra, confessamos os nossos pecados, mas precisamos que o Senhor fale conosco. Abre os nossos olhos, toca os nossos corações, captura, Senhor, nossa mente e coração diante da Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós oramos ao Senhor no nome de Jesus. Amém. A quem você recorre em meio às mais agudas aflições na sua vida? Para onde você vai buscar socorro quando tudo parece desmoronar? Nós vivemos num mundo cheio de perigos e ameaças. Todos nós aqui temos muitas razões para temermos. Muitas razões para temermos. Nós moramos num país, ou em um dos países mais violentos do mundo. São aproximadamente 40 mil assassinatos por ano, em números do ano passado. De 2001 a 2015, foi feita uma pesquisa e calculou-se que no Brasil morreram vítimas de homicídio, de assassinato, durante esses 15 anos, 2001 a 2015, 786 mil pessoas. Esses números são maiores do que a população de Sevilha, na Espanha. Esses números são maiores do que toda a população de Frankfurt, na Alemanha. Ou quase do tamanho da cidade de João Pessoa, no Nordeste. Nós temos muitas razões para termos medo. O Brasil, com 210 milhões de habitantes, tem sido condecorado como uma das nações que mais mata no século XXI. Mais mata no século XXI. Isso, naturalmente, faz com que o nosso coração se encha de medo, de insegurança. Temos medo quando os nossos filhos saem de casa. O que pode acontecer? O que pode acontecer num metrô, num trem, num ponto de ônibus? O medo exacerbado ou multiplicado por 10 afeta o corpo. Não tem jeito. E quando o medo afeta o corpo, ele é identificado e categorizado pelos médicos como
um transtorno que é chamado de síndrome do pânico, que nada mais é do que o medo exacerbado, a potência 10, afetando o corpo, já que somos uma unidade de corpo e alma. De corpo e alma. Temos medo a cada dia. Medo, talvez, de perdermos o emprego e não termos como sustentar a família. As variações, as inconstâncias econômicas, sociais, políticas, nos trazem temor ao coração. Não é verdade? Parece que os empregos mais estáveis tornaram-se instáveis. É por isso que o Salmo 121, um salmo extremamente conhecido, é uma fonte de grande consolo, de grande encorajamento, porque Deus nos guarda. Deus nos guarda. A estrutura desse salmo é bem simples. Ela é dividida em duas partes. Nos dois primeiros versículos nós temos uma confissão de confiança de um peregrino, ou de peregrinos. Isso porque este é um salmo de romagem, cantado quando o povo se dirigia a Jerusalém. Muitos autores acreditam que ele foi composto pelo povo quando o povo se dirigia ou saía da Babilônia para Jerusalém, ou para Judá. Para Judá. Os dois primeiros versículos, então, nos falam a respeito dessa confissão de confiança de um peregrino. Os versos de 3 a 8, que marcam o restante de todo o Salmo, vão nos mostrar, de diversas formas, as bênçãos de Deus sobre este peregrino, ou sobre peregrinos em direção à Terra Santa, ou a Jerusalém. Deus vai abençoá-los, Deus irá guardá-los de diversas formas. Vejamos então o texto que está diante de nós. Em primeiro lugar, os dois primeiros versículos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eis uma pergunta retórica, que tem em si uma resposta bem simples. Os montes, na Escritura Sagrada, ou os altos, sempre se referiam a uma espécie de oferendas que no Oriente Antigo, civilizações e religiões pagãs faziam para buscar proteção e guarda dos seus deuses. Ou seja, quando alguém estava cheio de temor, ele ia aos altos ou aos montes e lá angariava proteção, guarda dos seus deuses. Mas o salmista aqui, ele está nos mostrando ou falando a nós de que o seu socorro não está nos montes. O meu socorro vem do Senhor, diz o texto, que fez o céu e a terra. Normalmente, então, se buscava essa proteção nesses altos lugares, as suas deidades. Mas aqui o salmista está nos falando a respeito de onde vem o seu socorro, ou qual é a fonte do seu auxílio e socorro. O meu auxílio vem do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. O meu socorro vem daquele que falou e os montes foram criados. O meu socorro vem daquele que é o Criador do universo. Do universo. Esta é a primeira confissão, e ela é resultado. Os dois primeiros versículos são resultados daquilo que acontece nos versículos de 3 a 8. Normalmente, o primeiro versículo de um salmo traz o ensino ou o resultado daquilo que acontece ao longo de todo o salmo. É diante dessa confissão, dessa declaração do salmista,
feita em primeira voz, porque aqui ele está dizendo: eu elevo os meus olhos aos montes. Que nós acessamos uma série de bênçãos que afirmam o trabalho do Senhor guardando os seus. Outra voz se estrutura aqui a partir do verso de número 3. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A partir do versículo 3, então, nós temos uma sequência de repetições de uma palavra, de um verbo. O verbo guardar. Percebam aí, ao final do versículo 3, nós lemos: aquele que te guarda. Ou seja, Deus fala de uma forma bem pessoal: aquele que te guarda. O verso de número 4 diz: é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O exercício de Deus guardando o seu povo passa a se referir em termos nacionais. Ele não simplesmente guarda o salmista, o servo do Senhor, mas ele guarda a nação de Israel. O versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O verso 7, dando um salto do 5 para o 7, ele nos diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. 6 vezes. Por isso o tema do salmo que está diante de nós é, de fato, Deus nos guarda. Deus nos guarda. Ele não simplesmente nos guarda, Ele nos protege, Ele cuida de nós. Ele cuida de todos os detalhes em nossas vidas. O salmista declara que o Senhor não dormirá. Em outros lugares, no livro dos Salmos, o cantor dos Salmos clama ao Senhor para despertar. Desperta, Senhor. Ou, o Senhor parece estar dormindo e não vem ao meu auxílio. Mas em contraste aqui nós temos claramente o salmista reverberando em alto e bom som que Deus não tem sono. Por isso Ele está cuidando de nós 24 horas por dia. Zelando pelos seus, cuidando dos seus. Nós podemos reconhecer isso de diversas formas, olhando para a nossa vida. Quantas vezes nós somos guardados por Deus e nem temos consciência de que estamos sendo guardados por Ele? Eu me lembro, uma vez, um colega compartilhando uma história inusitada, uma história diferente, que aponta para o fato de Deus estar guardando. E eu acredito que cada um de nós pode ter uma história a respeito de coisas que Deus fez na sua vida, e você reconheceu o livramento de Deus, o guardar de Deus, a proteção de Deus. Ele estava numa viagem para o norte dos Estados Unidos, e ele foi surpreendido com uma tempestade de neve. Ele estava passando por um estado, por uma região de grandes fazendas. E começou a nevar, mas nevar muito. 20 minutos depois estava tudo coberto de neve. E numa curva, ele derrapou e ele caiu no acostamento. E ele percebeu que, parado naquele acostamento, quanto mais ele acelerava o carro, mais ele ficava preso no mesmo lugar. E ele acelerava e nada acontecia. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, e só o que ele via era uma forte tempestade de neve. E aquilo começou a trazer uma aflição, uma angústia, uma grande preocupação a ele. Porque ele estava no meio do nada, no meio de grandes fazendas, sem absolutamente nenhuma casa nas proximidades. E a coisa foi piorando até que o carro parou de funcionar. Mas de repente,
Ele viu luzes nas suas costas. Ele parou, abriu a porta do carro e viu que era um homem. Esse homem parou, esse homem ajudou ele. Ele empurrou o carro saiu do buraco, do atoleiro de neve onde ele estava. Ele agradeceu o homem e ele partiu. E ao partir ele olhava para o retrovisor e ele não conseguia ver mais absolutamente nada. Alguma coisa aconteceu. De onde veio esse homem? Deus guarda. Deus guarda os seus de diversas formas. Talvez num dia no trabalho, em casa, talvez numa peripécia de um filho que se aventura a fazer alguma coisa e poderia ter um ferimento, algo fatal. Mas o que o texto nos diz inicialmente nos versos 3 e 4 é que Deus guarda, Ele não dorme, Ele não tem sono, Ele zela pelos seus. Ele zela pelos seus. Mas o texto vai adiante, e nos versos 5 e 6, ele nos diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. No verso 5, então, o cantor dos Salmos tem a certeza de que o Senhor é uma sombra. Essa palavra sombra aparece pelo menos 10 vezes no saltério. Muitas vezes como parte da frase, a sombra das tuas asas, que denota, que significa a proteção fornecida por um pássaro-mãe aos seus pintinhos. Essa é a ideia da sombra que nos é fornecida aqui no versículo 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Em uma peregrinação, principalmente no deserto, ao ter alguém com maior estatura do seu lado direito, isso projeta uma sombra sobre a pessoa que pode ter um descanso e um refrigério durante algumas horas. E essa é novamente a ideia que nós temos aqui, não simplesmente como um Deus que nos coloca sobre as suas asas, mas um Deus que está ao lado, está presente, está trazendo refrigério, está trazendo sombra, está trazendo cuidado sobre as nossas vidas. E é por isso que ele diz: nem o sol durante o dia te molestará, nem de noite te atingirá ou irá te prejudicar. Porque Deus está contigo, Deus está conosco. Estamos diante da sua sombra, debaixo das suas asas, sendo protegidos por aquele que é o Criador dos céus e da terra, como nos diz o verso de número 2. Mas o Salmo vai avante. Nos versos 7 e 8, ele nos fala de mais bênçãos a respeito do exercício e da obra de Deus em guardar aqueles que são seus. O texto nos diz: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor também protegerá a alma do salmista de todas as coisas maliciosas. Ele nos protege não simplesmente das ameaças externas, mas Ele nos guarda também das ameaças internas. Porque Ele nos diz que Deus guarda a alma. Ele guarda a alma. A ideia de que Ele nos guardará na saída e na entrada aponta para o fato de que Deus, em todo momento, durante o dia, desde o amanhecer ao entardecer, desde o dia até a noite, em meio à nossa correria, aos nossos movimentos, Ele está perto, Ele está guardando, Ele está cuidando, Ele está protegendo os seus. Ele está protegendo os seus. Ele não dorme, Ele não tem sono.
A sua sombra ou as suas asas nos protegem. Ele está continuamente ao nosso lado. Durante o movimento do dia, tanto na entrada quanto na saída, Ele nos protege, Ele cuida e guarda. Este é um ensino simples do Salmo. Este é um convite a avaliar os medos no nosso coração e avaliar cuidadosamente, ou considerar cuidadosamente, quem é Deus e o que Ele faz e tem feito por nós, quando nós nem imaginamos, quando nós nem percebemos ou reconhecemos, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. O Salmo 121 provavelmente está tratando de todos os aspectos de cuidados e proteção. E ele nos revela um Deus que cuida, que guarda os seus desde a criação. Ao olharmos para a história da salvação, para a história da redenção, para o relacionamento de Deus com os seus, nós podemos atestar, reconhecer que em todo momento Deus estava cuidando, estava guardando, estava zelando, estava protegendo. Diante das grandes batalhas, diante dos momentos mais cruciais na história do povo de Israel, nas maiores batalhas, nas maiores guerras, Deus estava à frente, guardando o seu povo, guardando o seu povo. Mas esse salmo também nos revela de uma forma bem explícita o Deus que se fez carne e o Deus que fala a cada um de nós: não tenham medo, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. O Deus feito homem, Jesus Cristo, é aquele que vem solicitamente para cuidar e guardar. Ele foi fiel até a morte. Ele morreu, morte de cruz, ele ressurgiu dos mortos, mas ele voltará para julgar vivos e mortos. O Senhor nos guarda. Queridos, o Salmo nos fornece tantas palavras de cuidado da parte de Deus àqueles que são seus, àqueles que fixam seus olhos diretamente no seu socorro. O Senhor, o Criador dos céus e da terra, que não dorme, realmente guardará, vigiará, protegerá. Nós estamos sobre a sua sombra. Se desviarmos os nossos olhos da fonte de nossa certeza, quando olharmos para as montanhas, ou buscarmos ajuda em outras coisas senão Deus, nosso coração será encharcado de temor, medo, desespero, aflição. Esse salmo é um convite a conhecer mais a respeito do ser de Deus e de como Ele nos guarda. Ao início dessa palavra, eu relatei alguns dados que, por certo, nos trazem tanto temor, nos trazem tanto medo, tantas incertezas. Mas eu gostaria que você saísse dessa noite aqui com a certeza no coração de que o Deus a quem você serve não dorme e cuida de cada um de nós. Uma das palavras mais repetidas em toda a Sagrada Escritura é: não tenha medo. Ela se repete mais do que 300 vezes na Sagrada Escritura. Precisamente 365 vezes. Podemos ouvir a voz de Deus a cada dia do ano, falando a nós: não tenha medo. Eu estarei contigo todos os dias. E se algo na Escritura Sagrada se repete tantas vezes, isso quer nos ensinar que Deus conhece
o meu coração e o seu coração. Nós temos medos diferentes, mas todos nós tememos coisas ou pessoas, circunstâncias ou situações na vida. Esse salmo é um convite a ouvir a voz de Deus, o cuidado de Deus. Ele é extremamente simples, não há nada de novo, mas simplesmente uma autorrevelação de Deus, uma declaração de um Deus que ama, e porque Ele ama, Ele guarda, Ele protege, Ele cuida. Ele cuida. Mas ao avaliarmos e examinarmos o nosso próprio coração, nós vamos reconhecer que lidar com os nossos medos não é algo tão simples e fácil assim. Não é verdade? Não temos um botão para acionarmos e simplesmente tratarmos todas as nossas ansiedades e medos e temores do amanhã, ou até mesmo de hoje. Mas esse salmo nos convida a gradativamente conhecer o caráter de um Deus, o poder de um Deus que se envolve com seus filhos, que se envolve com seus. Para que gradativamente os nossos temores, os nossos medos possam ir derretendo e sendo desintegrados diante da presença de Deus em nossas vidas. Para nos lembrar então daquilo que Davi, escrevendo o Salmo de número 23, nos ensina quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Se o Salmo parasse por aí, nós poderíamos imaginar um homem tão forte que não tem medo nem mesmo do vale da sombra da morte. Mas o Salmo não acaba aí, ele continua dizendo: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, eu não temerei mal. Esse Salmo 23 provavelmente foi escrito por Davi no final da sua vida. Um homem que havia provado ou tido experiência com Deus. E ao passo que nós conhecemos mais do nosso Deus, mais os nossos temores são gradativamente tratados. O Salmo, então, é este grande chamado a cada um de nós, ao fato de que o Deus a quem nós servimos é o Deus que nos guarda. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!